Fala galera do YouTube, tudo bem? Estamos de volta. Eu sou o João da Info. Para muitos que já me conhecem, aviso já de antemão que os vídeos de YouTube voltarão a ser recorrentes, tá? Porque tá chegando a nova temporada do futebol europeu. E para quem não me conhece, eu sou o João da Info, sou o apostador, sou jornalista, sou tipster, sou um amigo de todo mundo. E a minha ideia aqui é produzir o conteúdo, abrir a minha banca a todos vocês e comentar sobre as rodadas, seja do futebol brasileiro ou do futebol europeu. Costumeiramente, eu fazia muito conteúdo relacionado a campeonato espanhol, à Premier League, ao campeonato alemão, à rodada do final de semana da Europa, e isso vai voltar mais especificamente no dia 15 de agosto, quando serão reiniciadas algumas das grandes ligas, espanhol e Premier League, tá? Na semana seguinte vai começar o campeonato italiano, o campeonato francês, o campeonato alemão, e aí os conteúdos serão ainda mais largos e corriqueiros. Mas eu estou reaquecendo as turbinas através do futebol brasileiro, através das oitavas de final da Copa do Brasil. E o porquê que eu estou fazendo isso? Apesar de ser um cenário de futebol brasileiro onde eu tenho baixíssima exposição, eu sou aquela pessoa que consumo conteúdos de apostas, ou seja, muitas tips de outros tipsters, poderia citar vários aqui, para manter a minha banca nativa, mas propriamente para eu ter uma profundidade de apostas de mercados do Campeonato Brasileiro já é algo muito mais difícil para mim, porque eu não tenho um acompanhamento de jogos muito alto. E isso porque eu moro em Barcelona e basicamente isso se deve ao fuso. E segundo porque o Campeonato Europeu do Futebol, quando tem essa pausa do mês de julho, eu acabo utilizando para mim também, onde eu possa viajar, estar mais perto dos amigos, sair mais de casa sem me ocupar muito com o trabalho. Então, eu acabo tendo um volume muito menor. Mas está voltando, agora começo de agosto é sempre assim. Pum, pau neles. Então nós vamos para cima aqui com muito conteúdo para começar de análise da Copa do Brasil. E para mim, um dos fundamentos mais importantes para eu trabalhar com esse conteúdo da Copa do Brasil, que é o que me deixa mais gratificado, é poder analisar a Copa do Brasil através do juízo de valor. E aí, eu sempre falo para vocês algo que é super importante nas apostas esportivas. Valor é algo subjetivo, tá? Ele pode ser escancarado, ou seja, ter uma análise quase que unânime do que é um valor. Por exemplo, o Botafogo está pagando 50 para se classificar contra o Bragantino. E aí o mundo inteiro pode achar isso valor, tá? Mas ele vai continuar sendo uma questão de opinião. A minha opinião sobre o que é valor nesses jogos tem que contrastar com a sua opinião sobre o que é valor. E aqui a ideia nossa é nos qualificarmos. E por isso que eu sempre deixo vocês à vontade também aí nos comentários para debater, opinar e se quiser também não me xingar, tá? Por favor. Mas se quiser ser mais incisivo nos comentários, vamos dialogar, porque eu tenho algumas análises sobre valor na Copa do Brasil que são bem incisivas no que diz respeito especificamente a um jogo, para mim tem valor gritante. Mas eu já vou chegar lá, tá? Só que é o que eu digo e insisto, é um duelo de subjetividade. O que é valor para mim não é para você, o que é valor para você às vezes é para mim, tá? E às vezes você tem uma análise sobre valor e você me convence, e a minha ideia aqui para mim é expor os meus elementos e com isso qualificá-los, tá? Então vamos lá. Bragantino e Botafogo. Esse duelo, muitas pessoas podem já estar vendo esse vídeo, já passou, porque é o jogo que dessa terça-feira. Entendam que esse jogo eu estou gravando bem antes de ter acontecido e tem um aspecto aqui interessante. Primeiro que Botafogo e Corinthians foi o jogo que eu vi do Campeonato Brasileiro. Situações que a gente precisa considerar quando se trata de Campeonato Brasileiro, se trata de brasileiro. Padrões, para não dizer que eles inexistem, só que eles oscilam muito mais. Então o Botafogo que eu vi contra o Corinthians, por exemplo, foi um Botafogo muito intenso de HT, mas bastante intenso de HT, quando eu digo HT é primeiro tempo. Tá? Muito convincente, belíssimo futebol, só que uma queda gigantesca de segundo tempo. E aí tem a presença do Yuri Alberto que eleva o time do Corinthians, pode ter uma questão psicológica também, porque o Botafogo achou que o jogo já estava ganho, aquele relaxamento natural para segundo tempo, ou pode ter realmente cansaço, elementos físicos aí, só que era um outro Botafogo. Tá? E isso, volto a frisar, pode ter sido condicionado por um bom Corinthians no segundo tempo. Mas, de fato, é um Botafogo que, nos 90 minutos, não performou no mesmo nível.
Isso é muito comum de você acompanhar uma queda dos times, mas para 15 minutos finais, segundo dois tempos tão distintos, mostra algum problema que o Botafogo tenha. Só que mesmo assim, respeito esse HT do Botafogo, aconselharia vocês a procurarem algo a favor de HT do Botafogo, seja um gol, seja escanteios, tá? Seja finalizações, com base no que eu vi. Mas com cuidado da odd do ML de 1,57. Inclusive, esse é um jogo que eu tinha trabalhado com um handicap asiático mais 2 do Bragantino, porque tem uma odd para bingo, 1,25, 1,30, o mais 2 asiático. Mas eu mesmo não refutei, assim posso dizer, né? Refuguei, porque já era o jogo inicial da terça-feira isolado, o Botafogo tem um time completo e o Bragantino tem alguns desfalques. Então foi algo que eu me preocupei em ler aqui. O Botafogo, ó, volta do Marlon, ele diz aqui, força máxima do Ancelotti, a volta do Marlon Freitas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, é um jogador importante. O Savarino, que ficou no banco por opção, deve voltar ao time. Então tá aqui o Botafogo com sua força máxima. Já o Bragantino, sem o Juninho Capixaba, tá? Lesionados, assim como o Guilherme Lopes, que são os dois laterais esquerdos ali do time, opção A e B, né? O jovem Cauê deve ganhar uma vaga. Isso configura sim num problema. Tá até sem fotinha aqui o Cauê, tadinho. Tá ok? Então, jogo que eu acredito que o Botafogo deva cumprir algumas linhas de mandante. Cito finalizações HT, cito alguma coisa de gol HT. O Bragantino vem de 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o que mostra claramente que talvez o anormal era o Bragantino ser quase que um líder e ser destruidor do primeiro terço de Campeonato Brasileiro, né? O normal é esse time oscilar, é o time ter uma queda abrupta e ter que somar alguns pontos aí para lutar contra o rebaixamento. Tá? O Bragantino precisa aí de seus mais 22, 23 pontos. Eu acho difícil ele manter esse vivo numa briga aí top 5. Então o campeonato da Copa do Brasil aí passa a ser interessante. Ano passado o Bragantino teve uma eliminação para o Atlético Paranaense nas oitavas de final, que era um duelo onde os dois times duelavam aí também contra a zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense acabou, inclusive, sendo rebaixado, tá? Então aqui eu acho que o Botafogo tem um favoritismo certo. E eu vejo o Botafogo em boas condições de passar de fase. Apesar de que entra um problema gravíssimo aqui. Palmeiras, Botafogo, São Paulo e Flamengo. Eu acho muito difícil que esses times resistam a essas 3 competições. O calendário está mais apertado, a Copa do Brasil está acontecendo em agosto, as oitavas de final da Libertadores sequer começaram, o Mundial existiu principalmente para Flamengo, Palmeiras e Botafogo, tá? E esses times brigam na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, com exceção ao São Paulo. Eu acho impossível, e aí talvez eu abra um parênteses aqui, para dizer menos o Flamengo, por questão de elenco, de você resistir bem nas 3 competições. É normal um desses times já cair agora nas oitavas de final, seja da Copa do Brasil, ou seja da Libertadores, ou então cair bastante de nível no Campeonato Brasileiro. Essa resistência de 3 competições no futebol brasileiro, num campeonato agora faltando 4 meses para terminar o ano, eu acho impossível. Volto a frisar, Flamengo, talvez pela qualidade do elenco, pela profundidade do elenco. Mas, mesmo assim, eu acho difícil. O normal é começar uma oscilação desses 3 times, principalmente Botafogo, Palmeiras e Flamengo, tá? O João tá querendo dizer que eu acho que o Botafogo e o Palmeiras podem cair nas oitavas de final? Sim. Seja na Libertadores ou seja na Copa do Brasil. Tá? Ou então eles vão ter um campeonato brasileiro nessa fase disputado com um time quase que reserva na sua totalidade, o que ainda não está acontecendo. Tá ok? Então, com isso, meus amigos, eu já até poderia começar a falar um pouco da análise do bingo para vocês, porque no jogo do Bahia e do Retrô começa a entrar alguns elementos. E um elemento que eu acho interessante para nós apostarmos aqui é olharmos para o que esses times da Série B e Série C podem fazer. E sim, eles podem complicar. Retrô elimina o Fortaleza, CSA, tá, elimina o Grêmio, tá ok? O CRB elimina o Santos. Então você vê, temos 3 times aí, o CRB da Série B, eliminando os times de Série A. E aí você fala assim, ai, oitavas de final da Copa do Brasil vale dinheiro, é óbvio que os grandes vão ganhar. Meu amigo,
A fase anterior também vale dinheiro e os grandes não ganharam. Existem muitos aspectos na Copa do Brasil que fazem o jogo ser muito mais difícil do que parece. Acho que o primeiro deles está o fator mando de campo desses times das Alagoas, por exemplo, o caso de CSA e CRB, é muito intenso, a viagem é difícil, o calor é grande, o gramado é esburacado, o tempo de bola em jogo é menor. Esses times acabam conseguindo amarrar bem, fazer bem esses jogos de uma bola. Historicamente, o CSA eu já vi eliminar o Santos também em Copa do Brasil. Eliminou agora o Grêmio e jogando bem em Porto Alegre, tá? Não usando só o fator campo, não, no seu jogo de ida. Jogando muito bem em Porto Alegre. E o CRB, sempre difícil nas Alagoas. Apesar de que o CRB é um time de meio de tabela na Série B. E o CSA e o Retrô, principalmente, é um time de últimos colocados. Então, assim, por conta disso, eu acho que o Bahia não terá muitas dificuldades, tá? Apesar de eu estar dizendo a vocês o calma, o Bahia, pelo fato do Retrô ser um dos últimos colocados da Série C, últimos colocados da Série C me indica realmente que o time tá com seus problemas. Tá, ok? Já é uma competição mais de um nível bem inferior e ser um dos últimos colocados, eu acho que pelo menos o amasso do Bahia na Fonte Nova ele vai acontecer. Por isso que Cantos HT do Bahia, eu acho uma boa opção. Você botar no seu bingo aí o over 2,5 Cantos Bahia HT ou o over 1,5 Cantos do Bahia HT junto com o under Cantos HT do Retrô. O jogo deve ter uma tendência de domínio HT do Bahia. E faço só as ponderações para nós não atolarmos nisso, pensando que em goleada, tendo em vista até que o Rogério Ceni usou um time reserva na Copa Sul-Americana, não sabemos muito bem ainda o que se passa na cabeça do Rogério Ceni em termos de time titular ou não contra o Retrô. O torcedor do Bahia deve ter muito mais profundidade do que eu para saber sobre isso aí. Beleza? Já o CSA e Vasco, eu não gosto de nada a favor do Vasco. Não gosto do classificar, não gosto do dupla chance no jogo de ida, tá? Não gosto de chutes do Vasco nas Alagoas. Eu tendo a julgar como apostas de mais valor as coisas a favor do CSA, apesar de ser Série C, sim. Tá? Tendo a julgar alguns elementos do CSA mais agradáveis do que o Vasco, apesar da disparidade técnicas dos times. Só que o jogo do Vasco e do CSA não estão no meu bingo. Tá? Eu posso até antecipar para vocês aqui que o Bahia eu estava olhando com atenção para esse over 2,5 Cantos HT do Bahia. Tá? E também estava olhando aqui para um aspecto curioso. Isso fica como um ensinamento. Quando vocês vão olhar para as odds, por exemplo, de escanteios, que apresentam mercados distintos e às vezes são as mesmas coisas, olhem bem para a diferença de odds de aspectos que são idênticos. Então, sendo claro para vocês, Bahia over 6,5 cantos, 1,57, que é uma aposta que eu acho legal. Eu acho legal. Over 6,5 cantos eu acho legal. Estou desconsiderando, inclusive, uma média baixa do Bahia na Fonte Nova como mandante no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que aí entra muito elemento do time abrir a vantagem. Tá? E o Bahia é um time que fez muito canto quando esteve desvantagem. E na Copa do Brasil eu gosto porque primeiro jogo é em casa e 1-0 em Copa do Brasil como mandante, principalmente contra duelo de times de TLC, você não pode tirar o pé. Você tem que continuar agressivo, porque você tem que tentar matar esse jogo da ida. Tá ok? Então, eu chamo a atenção de vocês que a disputa de escanteios, de 7 escanteios a 1,47, é a mesma coisa do que o over 6,5, com um risco que de fato não existe. Quando você aposta na disputa de 7, aqui independe da odd, você tem o risco do Retrô fazer 7 cantos primeiro. Às vezes faz. 3 cantos pau HT, o Bahia tem um expulso, o que não impede o Bahia de fazer 7 cantos. Só que se você aposta no over 6,5 cantos do Bahia, 1,57, você está pegando um valor maior de 0,10 ticks a mais para algo que não tem o risco do Retrô fazer 7 cantos. Entendeu? Às vezes o site começa esses bugs de precificação. A lógica seria você apostar muito no Race 7, a odd do 6,5 tem que cair automaticamente. Às vezes o site aproveita alguns bugs que é interessante de você ficar de olho. Por isso que os ratos das apostas, e geralmente são esses jovens, dos quais eu não estou criticando, tá? Mas eu acho que eles são muito empenhados e muito inteligentes matematicamente, com senso de aposta,
muito bom para ficar achando bugs e com isso detectar com mais facilidade uma análise de valor. Tem muita gente que é no mercado de apostas que consegue ter uma precificação e uma análise de valor através de desajustes entre os sites, tá? Desajustes entre as mesmas linhas apresentadas pelo site. O cara automaticamente consegue ter uma análise de valor ali que quase sempre ele tem razão. Tá, ok? Isso foi só um comentário para poder somar valor à análise de vocês. Tá, ok? Então, o Vasco e o CSA não entram no meu bingo. O Bahia e o Retrô entra. Cruzeiro e CRB, galera, é o seguinte: o Cruzeiro e o CRB tem uma odd muito legal que sempre explico para vocês no meu conteúdo. Estou só ajeitando os microfones aqui. Quando as odds do over 1,5 e ML são iguais e você quer apostar na vitória do time, pegue sempre 1,5. Tá? Tô te dando isso através de um calejado que sou. E só não bate através de um resultado, que é o 1-0. O resultado correto de 1-0 é sempre mod 6, 7. Tem sempre nisso. Por isso que eu usei o over 1,5 do jogo do Cruzeiro no Reels da Gamblers e não a vitória, porque eu acho que o Cruzeiro vai vencer. Ah, mas o Cruzeiro venceu só por 1-0. Aconteceu. O Palmeiras venceu só por 1-0. O Grêmio eu tava no over 1,5 do jogo, tá? No meio de semana, no final de semana no Brasileiro. Mas no longo prazo, que é a sua principal preocupação nas apostas, isso é melhor. Tá? Isso é melhor, te traz mais margem de resultados. Comecem a pensar no valor através das suas probabilidades de resultados. Quantos resultados você precisa ter? Quanto mais resultados você tem ao seu lado, melhor. Se é a mesma odd, tá ok? Melhor. Então, parem e pensem um pouco através disso. E eu estou falando para vocês numa boa. Apostar no over 1,5 é melhor, apesar do 1-0 do Palmeiras aí ter me tirado um green do over 1,5. Acontece, ok? Cruzeiro, para mim, está apresentando uma queda de nível física. Para mim, não. Lauro Jardim tem explicitado isso. Inclusive, ele achei que ia rodar o time contra o Ceará e não rodou contra o CRB. Também nem me surpreenderia ter alguns reservas no time. Né? Ele não tem condição de botar um elenco B, mas ele pelo menos não tem a Libertadores, né? O Cruzeiro vai conseguir trabalhar essas duas competições. E aí eu chamo a atenção de vocês na aposta dos cantos pelo mesmo princípio do Bahia. Jogos da Copa do Brasil, o mandante, mesmo se faz aquele 1-0 cedo, principalmente quando o desnível técnico é grande, você não tira o pé. Então eu vou buscar os cantos do Cruzeiro, aqui no caso o over 5,5 cantos no jogo do Cruzeiro com chance dupla. No Reels da Gamblers eu usei o over 1,5 aqui. Eu ponho, você quer botar só o HT porque o time perdeu intensidade no segundo tempo contra o Ceará? Beleza, é de cada um. Mas fica essa sugestão para vocês. Vamos falar de Corinthians e Palmeiras, porque agora é o seguinte: senta na cadeirinha, prepare os ouvidos e venha dialogar com o papai. Corinthians e Palmeiras é o seguinte: eu te trago 6 argumentos do porquê que eu acho que o Corinthians tem valor contra o Palmeiras. E bastante valor, não é pouco, é gigantesco, é o maior valor das oitavas de final. Para mim há um desajuste gigantesco, um desrespeito ao Corinthians, mas eu tenho como argumentar isso. 6 questões. Eu posso passar horas aqui conversando sobre valor com vocês, porque eu acho que tem no Corinthians. Só que é um detalhe também. E aí entra uma característica importante das apostas. Eu não acho que o Corinthians vai classificar. Eu acho, e aí tá, volta aqui no começo do vídeo, quando eu falo análise subjetiva. Eu acho que o Corinthians tem muito valor. Por conta disso, eu vou apostar no Corinthians. Quando há uma odd que eu encaro como muito maior do que o mercado deveria pagar, eu aposto. E fim de papo. O que vai acontecer não me importa. O que eu preciso ter comigo, carregar na minha peitinha, é análise sobre valor. Tá? Na peita. E isso, meus amigos, você precisa ter a sua também. A minha é essa. Então vamos começar as argumentações. Número 1, para ser bem raso com vocês. Clássico. Para ser super raso. Clássico. Por si só, clássicos equilibram jogos, tá? E por quê? Eu tô falando da odd 3,20, tá? Clássico. Número 1. Acabou. Preciso mais falar. Número 2. Segundo ponto, eu tô olhando aqui pro histórico da Copa do Brasil do ano passado, tá? Oitavas de final. Às vezes a gente fica muito preso nisso. Ah, vai decidir em casa. Calma. Copa do Brasil, oitavas de final do ano passado. 4 mandantes do jogo de volta passaram, 4 visitantes passaram.
Então, mesmo efeito. Só que os 8 times que duelaram em casa o jogo da ida, nenhum perdeu. É muito difícil se ganhar um jogo fora de casa na Copa do Brasil, ainda mais se tratando de jogo de ida. Muito por conta da sua postura mais defensiva também, tá? Não é lá de todo ruim se você iniciar o jogo dentro de casa. Inclusive o Corinthians inicia o jogo dentro de casa contra o Grêmio, empata, só que consegue classificar no Sul o jogo da ida, o jogo da volta. Terceiro ponto, também importante, retrospectos recentes. O Corinthians tem inclusive ganhado jogos no estádio do Palmeiras. O Palmeiras também ganha jogos na arena do Corinthians. O confronto tem sido super equilibrado, super igual. Só que no Paulistão desse ano, com odds iguais, o Palmeiras vai no estádio do Corinthians na ida, empata por 0-0 e perde em casa o segundo jogo e perde o Campeonato Paulista para o Corinthians. Os dois times com sua força máxima. Tá? E perde o segundo jogo em casa e o Corinthians é campeão paulista. Porque é normal. O Corinthians é campeão paulista porque tirou o Palmeiras na final. Não é surpreendente. Tá? O Palmeiras era bastante favorito, como tem que ser agora na Copa do Brasil. Um favoritismo de 1,50, 1,60. Tá? Mas não de 1,30. Não de 1,30. Quando você abre 1,30 para um lado e 3,30 para o outro, quanto menor essa odd, óbvio, maior é a odd do outro lado. Tá? Quando você joga 1,60 para o Palmeiras, o outro lado é 2,20, 2,30, dependendo da casa, 2,40. Tá? E isso para mim é uma odd justa. Quando você tem um 2,20, 2,40 que eu considero justo nessa margem, para um 3,20, 3,40, olha o tamanho desse desajuste, para mim o gigante o desajuste das oitavas de final. Tá? Eu vou continuar as minhas argumentações que tem mais. Corinthians, pela primeira vez desde que entrou o Dorival Júnior, pela primeira vez terá à disposição Yuri Alberto, Depay e Garro. Tá? O Corinthians jogou pela última vez com esse trio na final contra o Palmeiras do Campeonato Paulista. É óbvio que o time vai subir de nível com esses três. O Memphis Depay tem feito atuações horrorosas pelo Corinthians. Tá? Só que é um jogador, por ser muito craque, por ser muito bom, que quanto mais você der ritmo, ou seja, partidas em sequência, melhor ele deve performar por uma questão física. Tá, o Memphis Depay, obviamente, estava muito deficiente na preparação física. Só que mesmo contra o Cruzeiro, que foi um jogo ruim dele, ele chuta a bola na falta lá no Cássio, ele chuta nos minutos finais uma bola de fora da área muito forte que o Cássio vai buscar no ângulo, ele tem uma melhora em alguns aspectos técnicos e já faz o gol contra o Botafogo. Presença de um jogador bom. Memphis Depay fez o gol contra o Botafogo. Beleza. E o Garro, descarto aqui também muitas necessidades de eu ficar falando muito comentário. É um excelente jogador, um dos melhores do futebol brasileiro. Se você botar um time para correr em volta dele, todo mundo saber que ele vai marcar um pouco menos, principalmente agora voltando aí aos poucos ao time, você tem um craque de bola com ela nos pés. Um cara que, não à toa, é líder de assistência do Campeonato Brasileiro da edição passada, né? Ele é um cara que cria muita jogada. Ele cria muita jogada, sai muita jogada boa do pé dele. Tá? Não é só o passe do gol, não. E ele tem muita inteligência para organizar jogo. E o Yuri Alberto, né, meus amigos? Voltou contra o Botafogo, fez um ótimo jogo, apesar do gol perdido. Dá outra mobilidade para o time. Artilheiro do Campeonato Brasileiro da edição passada. Gol! O Yuri Alberto volta os gols. Tá ok? Então, assim, esse também é um ponto. Ponto número 4 ou 5, eu já até perdi a ordem. Meu Deus do céu, que conteúdo de louco. O conteúdo aqui é na base do frenesi. Mas o Palmeiras não vai aguentar, como eu disse para vocês, jogar oitavas de final ida do Copa do Brasil, brasileiro. Oitavas de final Copa do Brasil, volta, brasileiro. Oitavas de final ida Libertadores, brasileiro. Oitavas de final, volta, Libertadores. Não dá, isso não dá. Não dá. Quando o elenco não é tão profundo como não é esse do Palmeiras, como já foi melhor em termos de elenco, ele tem um time titular bem qualificado, o elenco ainda é tal. Vindo do Mundial, tá? Disputando liderança de Campeonato Brasileiro, não dá. Não dá. Talvez o Flamengo consiga. O Palmeiras, o Botafogo, o São Paulo não vão conseguir. Alguma dessas competições vai ficar no meio do caminho. E se não ficar em nenhuma dos meios do caminho, vai cair muito no Brasileirão. Para mim, isso é evidente. Bom, como argumentação aqui também entra o fato da odd correr para baixo, um jogo de ida, penso eu. Se você trabalha com uma odd muito alta, 3,20, 3,30, o seu time vence o jogo, você corre com essa odd para baixo. Se você trabalha com ela a 3,30, 3,40, ele empata
E eu mostrei que o Corinthians empatou ano passado com o Grêmio, mesmo assim não foi uma tragédia. E o Corinthians empatou contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, também não foi uma tragédia. Tá? A odd pode se manter estável. Só que se ele perder o jogo, óbvio que essa odd corre para cima. Mas 1,30 do Palmeiras vira 1,20, 1,15. O que você vai fazer com isso na mão? Entendeu? O Palmeiras não tem valor e o Corinthians tem muito valor. Para mim, é um fato isso. E é o maior desajuste para mim das oitavas de final. É um desrespeito essa odd do Corinthians, que eu citei no Reels da Gamblers, que era muito maior. Quando eu fiz o Reels, o Atlético Paranaense para tirar o São Paulo pagava 2,5, 2,6. O Corinthians pagando 3,4 contra o Palmeiras. Para mim não faz nenhum sentido. Mas o jogo do Corinthians eu usei elementos de cartões, mais um handicap positivo do Corinthians. O Wilton é um bom árbitro para esse jogo aí, que tende a ser muito nervoso. O over 4,5 cards, com mais 3 handicap europeu do Corinthians, podendo perder o jogo até de 3 gols. Flamengo e Atlético Mineiro. Meus amigos, aqui, embora eu tenha batido muito no ponto da Libertadores e da Copa do Brasil, os times não aguentarem, eu insisto que o Flamengo tem profundidade de elenco, mas eu acho que ainda não é agora que esse Flamengo vai arrefecer. Mas em algum momento vai dar uma oscilada maior. Já quase não ganha do Bragantino, normal cair fora de casa, mas acho que também seria normal ganhar do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com essa questão salarial, mas você vê que, cara, apesar de ser um jogo que você fica encarando fácil, o Flamengo ganha de 1-0 no Brasileirão do Atlético Mineiro dentro de casa, e o Atlético Mineiro perde um gol absurdo do Rony, né? Mas eu coloco sim o Flamengo ML no bingo. E aí entra um pouco daquilo que eu falei para vocês. O over 1,5 é uma odd distante do ML. Quando acontece isso, eu acabo optando pelo ML, tá? Quando eu acho que o time vai vencer, claro. Se essa odd aqui fosse 1,44, eu teria entrado no over 1,5 ao invés do ML, tá? Ou se essa odd fosse 1,44 e aqui 1,32, eu também teria entrado no over 1,5. Beleza? Mais ou menos isso. Então, São Paulo e Atlético Paranaense. Cara, o São Paulo, para mim, vai ser eliminado ou nas oitavas da Copa do Brasil, ou nas oitavas da Libertadores contra o Atlético Nacional. Ou se não for eliminado nenhuma das duas, vai ter feito 3, 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, porque vai estar entrando no time reserva. Inclusive, acho que foi muito bom pro São Paulo. Claro que é sempre excelente vencer 3 jogos seguidos, né? Mas, pô, eles ganharam 3 jogos seguidos, saindo da zona de rebaixamento no momento que ia começar os mata-matas da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Então, pelo amor de Deus, que sufoco que saiu o São Paulo. E o Atlético Paranaense é um time que tem mais derrotas do que vitórias na Série B. Eu usei o over 1,5 no Rios da Gamblers aqui. Eu usei o over 1,5 nesse bingo, aliás, que tá do YouTube. E usei o São Paulo ML no Rios da Gamblers. O São Paulo pega o Atlético Paranaense em casa. São Paulo, se for com o time titular, eu acho que é bastante superior. E o Atlético Paranaense me chama atenção, em termos de dificuldade técnica, não é o fato de você Série B. Porque o Atlético Paranaense é um time de Série B com um nível próximo de Série A e um time que poderia perfeitamente lutar para subir. Só que ele tem mais derrotas do que vitória na Série B. Aí já mostra um pouquinho de deficiência, correto? Inter e Fluminense, a melhor precificação que existe no mercado das oitavas de final e quem sabe, inclusive, a melhor e mais fácil precificação do ponto de vista do oddmaker. Jogos extremamente under. Quando você trata de um jogo extremamente under, o jogo por si só é equilibrado. Porque se o jogo é under e você tem um gol da zebra, o fato do favorito ter que fazer 2 gols já deixaria o jogo over. Então é um pouco disso. A análise do jogo é under, o jogo é equilibrado, o confronto é um confronto de uma bola nos seus jogos. E aí isso indicaria com o Juice 1,83 para cada lado. A casa coloca 1,82 a 2, porque o Juice aqui dessa casa é menor. Em outras está 1,83, 1,83. Se essa odd do Fluminense passa de 2, já configuraria-se um valor, ao meu ver, por se tratar de um jogo 50-50, tá? Então eu não botei esse jogo no bingo aqui. Botei no da Gamblers o under 2,5. E meus amigos, eu acho que a ideia de falar de Copa do Brasil para vocês é um pouco disso. Eu não tenho muita profundidade para fazer muitas apostas, como eu tenho nos campeonatos europeus e como constantemente você vê no meu canal do YouTube. Mas é legal a gente começar a discutir coisas através do valor. E o jogo mais emblemático para mim, sem dúvida alguma, é esse do Corinthians contra o Palmeiras. É legal a gente discutir de valor. Deixa aí seu comentário, fala, João,
Eu acho que você viajou. O Palmeiras é muito superior. Esse comentário não vai me servir, tá? Por que o Palmeiras é superior, todo mundo sabe. O que vai me servir é você falar assim, o Palmeiras é muito superior ao ponto de pagar 1,2 deveria. Porque o Corinthians deveria pagar 4. Quando você tem 1,2, a odd 4 é a do outro lado. Tá? Quando você tem a 1,14, a odd 5 do outro lado. E com isso você vai começando a exercitar as precificações. E quando você tem a 1,6, é 2,2 do outro lado. Falo, depende da casa. A casa te aplica um juízo menor e dá 2,4 do outro lado, que seria uma odd justa do Corinthians, beleza? Então, o Bahia é uma aposta sem valor, classifica de 1,08. Serve, cara. Esse time toma um gol de saída de jogo, essa odd corre lá para cima. 1,08, você tem a obrigatoriedade de correr para baixo. Você tem a obrigatoriedade do Bahia ter que ganhar esse jogo de ida aí por 2 gols de diferença. Para ele ganhar por 2 gols de diferença, você tem uma odd de 1,60 de handicap. 1,60 de handicap menos 1,5. Então é isso, meus amigos. Desculpa ser muito chato. O YouTube voltou. Fui. Até a próxima.